Olá, tudo bem? Voltamos Oi, com o nosso gente! Profcast, episódio 11, galera. 11 episódios até aqui. 11. Como é que é o 11? Assim é mais fácil. Assim, 11, número cabalístico, segundo a professora Thaís de História. 11, eu gosto do 11. 11. Ah, 11. Comigo é 13. É que abre o portal 11. Não sabia disso? Eu não. Tá. Vamos pra uma estudar próxima. sobre isso. O importante é que vocês estão aqui com a gente no 11. E a partir de agora, a gente vai tentar. Não, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Mas tu não sabe o que eu vou falar? Tá, desculpa. Olha aí, ó, gente. Assim não dá. Como é que a gente vai continuar assim? Vai, continua a tua ideia, desculpa. A ideia é, o projeto é, nós termos agora uma sequência de 10, 15 episódios que sejam mais sérios. Técnicos. Mais técnicos. Mas é muito difícil eu conseguir ficar sem rir. É muito difícil eu ver um assunto sério sem me atravessar com uma piada. Sem Então, rasgar assim, ó, um roteiro. me desculpem, eu já tô pedindo desculpa de largada, de saída. Não é que eu não fale sério, eu falo sério, mas às vezes as coisas vêm assim, né? E eu preciso falar, e aí eu falo. Então, Mas eles gostam quando isso me acontece. perdoem. Eles gostam. É? Claro. Tá. Não, a gente vai continuar fazendo, porque esse é o nosso jeitinho de ser. Pois é, como é que eu vou mudar meu jeito? Mas é que o formato do nosso programa vai mudar um pouquinho. Vai mudar um pouquinho. Vocês vão ver até que os blocos que a gente vinha fazendo até agora, já alguns não vão aparecer. Ping-pong vai dar uma mudada. O ping-pong tem vai mais esse mudar, nome. mas hoje tem um pequeno trombone, um trombonito. Um trombonito. Ai, Só que pra lindo! a gente vai para não ficar uma coisa tão radical. Tá. A gente vai Meu ter primeiro, é né? que como a gente tem esse texto chegou para nós vamos trazer. Ai, não, eu tô falando o ping-pong que não vai ter. Ping-pong não vai ter, mas o trombone Ah, vai o trombone vai ter. Mas o trombone vai continuar tendo. ter. Mas não sei se com esse nome, né? Vocês em casa, você decide. Continuaremos com o trombone ou não? As histórias vêm chegando, quem é dos amiga. anos 90 E sabe agora? que teve Você O Decide. final, você decide. Ah, não, eu vou me obrigar a botar o link do que era isso pra você, jovem. Que não Os sabe. alunos não sabem o que é o Você Bombado, tu Decide. sabe o que é? Ah, Bombado bom. não é, Ah. ele só paga de gurizinho ali, não. Pagodeiro. Gurizinho pagodeiro. Esses dias nós chegamos aqui, ele tava dançando sozinho. E falou, eu dou aula, né? Dou aula, eu sou posso participar do instrutor. podcast, eu sou dou aula. Não, Será que vamos Bombado, deixar? senta lá e vai filmar. Senta lá e filma, Bombado. Mas enfim. A proposta é que os assuntos sejam de profissionais que entendem do que acontece dentro e fora da sala de aula. Então, o nosso público são os professores. É uma rede de discussões sobre a profissão de professora. Então, E suas demandas. Isso, a partir de agora a gente vai ter assuntos que, não que antes não tivesse, mas agora eles são mais sérios, técnicos, específicos. Sérios. Bem sérios. O assunto de hoje é... Bom, daí assim, trabalhando essa seriedade, trabalhando a seriedade toda, nós estávamos falando de demandas no geral. Agora nós vamos dar nome a algumas demandas que acontecem, que os professores não escolhem e que são colocados no colo desses professores. Ele tem que segurar. E essas convidadas que estão aqui hoje, nós sabemos que já tiveram essa demanda ou tem essa demanda o tempo inteiro. Mas a questão é que elas mandam bem nessa demanda. Por isso que elas estão aqui. Para nos ajudar. Para ajudar você que está aí em casa, professor, professora, que os cabelos já ficam em pé aqui quando eles recebem esta demanda. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Pessoalmente falando, eu tenho vontade de chorar, lágrimas assim, daquela que vem... E não são lágrimas de crocodilo, são lágrimas são lágrimas verdadeiras. Muita veracidade. Que, às vezes, quem faz muito esta demanda chega ao ponto de buscar ajuda
no próximo, como a gente viu no próximo episódio. Como a gente viu Como a gente viu que a gente vai gravar. Como nós já vimos. O futuro é logo ali. Nós somos proféticas. Vocês vão entender no episódio 12. Muitas pessoas recebem esta demanda e vão se desesperar para certos profissionais. Guarda essa informação, guarda aqui, ó. Esses profissionais vocês vão reconhecer já já. Aguardem 2 semanas depois 2 semanas. desse. Uhum. 2 semanas ou menos, não sabemos ainda. Não sabemos. A gente é assim, vocês sabem, já nos conhece, a gente rasga roteiro, a gente bate na mesa e a gente não sabe o que faz na próxima semana. A gente vai falar o assunto agora, o tema agora. Vamos Ou tu tentar vai acompanhar querer- o roteiro. Apresentação dos convidados. Não fizemos ainda. Apresentação dos convidados. Pessoal, estamos aqui com 2 professoras excelentes, Maravilhindas. incríveis, maravilhindas. Se conhecem muito bem. Desde que nasceram. Isso foi uma estratégia, porque se uma mentir, a outra não vai ter vergonha de desmentir ao vivo. Tá acostumada com as tretas, tá? E a gente vai dizer os nomes agora? Sim. Só esperar o bombado voltar pro lugar ali. Espera aí. Enquanto isso, a gente vai falando. Eu vou dizer o nome das duas? Ou eu Pode digo ser. Uhum. Bom, nós estamos aqui então. À minha frente, estamos com Edina Vasilich. Expert no próximo assunto que vocês vão ver já. Vão saber. E aqui, na minha diagonal, estou com a Alexandra Vasilich. Vejam bem que o sobrenome Nome é é igual, não o por acaso. É mesmo. Silva. Silva, qualquer um pode ser Silva. Não que eu tenha alguma. Gente, eu sou Qual é a Amaral, forma tenho muito correta de Amaral. falar esse sobrenome? Vasilite. Vasilich. Então vamos lá, as gurias podem se apresentar? Por favor. Então, vamos lá. Olá, então, meu nome é Edina, eu sou professora de matemática. Não trabalho muito tempo na área, então eu sou novinha na licenciatura. Eu trabalho há 5 anos. Eu sou também engenheira de alimentos. Desisti da profissão por opção, ao contrário do que muita gente pensa, né? Quando a gente diz, eu era engenheira de alimentos, até dentro de uma sala de aula. Porque não deu certo na profissão. Não. Eu fui muito feliz na minha profissão, trabalhei durante 13 anos como engenheira de alimentos e decidi trocar de profissão. Então, eu leciono matemática em 2 escolas estaduais. Olha. Vocês prestaram bem atenção, né? Ela escolheu. Esse movimento. Escolheu. Meu Deus. Viro para educação, hein? Que bonito isso, Ed. Porque assim, muito bem. o que a gente vê muito é o contrário, né? Professores, a gente estava falando isso no episódio que virá. Não fui eu que falei dessa vez. Porque somos proféticas. Que muitos professores, um número muito alto de professores abandonando essa profissão, e tu vem, mesmo depois de toda a consciência, mesmo depois de acompanhar dentro de casa. Isso mesmo. Não, e assim, quando eu falava, né, eu quero mudar de profissão, muita gente dizia para mim, faz um mestrado, e vai dar aula em universidade, não faz licenciatura, né? E eu sempre trabalhei com pessoas, eu era supervisora de produção. Aí eu disse, não, eu quero fazer licenciatura, e eu acho importante a parte pedagógica, e eu vou fazer licenciatura. Eu não quero fazer mestrado para dar aula, né, numa universidade, não, eu quero ir para dentro de sala de aula, e eu digo, eu sou muito feliz dentro de sala de aula. Foi a minha Legal. vivência que fez ela se apaixonar. Foi a- Vai, Xanda, Não tem como não ser. Bom, Te eu vou apresenta. me apresentar, então. Eu sou a professora Alexandra, eu sou bióloga bacharel e sou professora de biologia também. Trabalhei por algum tempo na rede pública, fui funcionária pública, me exonerei e trabalho, então, há 22 anos na rede privada. Trabalho com as disciplinas de ciências, biologia e química também. Então, a Edina, ela teve
desde muito tempo, né? Uma vivência bem grande dessa questão da dinâmica das escolas, do papel do professor, de toda a demanda que vem com o professor e não levando em consideração sempre só o lado negativo. Existem muitos benefícios em ser professor. Então, a Edina chegou num ponto da carreira dela que ela viu que algo precisava ser modificado. E aí eu fui a inspiração, né? Ai, que lindo. Edina tá dando aula para quais séries? Eu dou aula para o sexto. Na verdade, o ensino fundamental, séries finais, né? Sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora eu dou aula para o sexto, para o oitavo e para o nono. Tá? Tenho preferência pelo ensino fundamental. Eu gosto do sexto ano, eu gosto de entrar na sala e aquele carnaval de Pernambuco. Eu gosto daquela agitação do sexto ano. Gosto. Tá? Então, a Xanda já não. A Xanda já gosta do ensino médio. Eu trabalho dos mais comportadinhos. Eu trabalho com sextos, sétimos, oitavos, nonos e as primeiras séries do ensino médio. Então, a minha vivência também vem com movimentos de sala de aula completamente diferentes, né? As propostas diferentes. A nossa forma de dar aula tem que ser diferente, né? Trabalhando com um sexto ano e com uma primeira série, a proposta tem que ser diferente. Xanda, eu noto semelhanças entre sétima série e primeiro ano do médio, tu sim? Eu, particularmente, não. Nas tuas turmas, não. Então... A pergunta que eu faço para ti, professora Patrícia, agora é a seguinte. Para todas essas séries que elas citaram aqui, o nosso tema cabe? Com certeza, até mais. Porque foi sexto, sétimo, oitavo, nono, primeira. Falta a segunda e terceira série do médio aí. Porque tudo isso engloba o nosso tema. Essa demanda. Vocês não sabem ainda qual é, né? Não. Vocês não leram ainda Não. aqui? A Thaís não quis me antecipar. pra eu Não, me a gente não programar. antecipa. Sabem por quê? Porque a gente quer o momento surpresa. Fala espontânea. Ai, Falas que medo. espontâneas, super espontâneas. Então vamos lá. Vamos acabar com Vamos esse acabar mistério. com esse mistério. O tema de hoje, gente, meninas, Tchararam. Iniciação Iniciação científica. Eu já ouvi as duas falando de iniciação científica. Quando nós colocamos os dois nomes dessas meninas na nossa rodinha, eu pensei, esse é um tema que ambas têm uma expertise enorme. Elas, inclusive, organizam esses eventos, têm os seus posicionamentos sobre esses eventos. que nós vamos saber. Porque a iniciação... Sem edição, hein? Sem edição. A iniciação científica, ela é amada e odiada por muitos professores, não por todos, mas por muitos professores. Por quê? Porque é um evento que acontece, que a mostra... Quando acontece essa apresentação, fica tudo ali no seu devido lugar, aqueles banners perfeitos. Os pais vêm para Os pais vêm. prestigiar e Mas tá tudo o lindo. que acontece por trás das Bastidores. câmeras, esses bastidores, é que nós vamos debater Tá aqui. nesse E agora? episódio. Vai, eu tô nos últimos episódios, assim, buscando nos 90 e 80 total. As pessoas começar? podem. Mas eu só falar uma coisa. Tá. Eu quero depois saber o que vocês, professores, acham realmente sobre a iniciação científica. Eu acho que é importante, a partir deste episódio, os outros também, tá? Mas a partir deste, principalmente, vocês trazerem pra gente, como comentários aqui no YouTube, a vivência. Concordam, não concordam com o que está sendo dito? A gente vai colocar para as gurias também conversarem com vocês, mais uma demanda para vocês conversar
A gente fazer um bate-papo ali pelos comentários do YouTube. Também é importante essa discussão, ela não parar aqui. Então, marca um @ ali e a gente vai dialogando para além do episódio. Pode iniciar a Posso iniciação. iniciar? Eu vou ler porque a pergunta ela é grandinha, mas ela é muito especial em todas as suas palavras. Umas então gurias eu para vou ler. vocês relaxarem. Não vai ter pergunta direcionada para cada uma. A gente vai fazendo as perguntas e a gente vai conversando Bate-papo. sobre isso. Até tá? nós mesmas vamos Não, falando. agora que vocês falaram, é interessante porque tanto a Edina quanto eu, nós fomos bolsista de iniciação científica. Olha. A Edina, dentro da graduação de Engenharia de Alimentos, ela foi bolsista CNPq. CNPq. Eu também fui bolsista. Eu comecei como bolsista Unibic, né, dentro da minha graduação na Unicinos, e depois eu me tornei bolsista CNPq. Então, para nós, a iniciação científica ela é formadora de nós como profissionais. Da base de a vocês. nossa base. Eu fui pesquisadora, a Edina foi pesquisadora. Então vocês conhecem em essência o que é a pesquisa, A pesquisa. né? Então, para repassar isso, é maravilhoso. E aí é que vem a nossa discussão. O que vocês encontram quando vocês trazem essa realidade de uma pesquisa real com fins específicos, né? Então, o que a gente está fazendo dentro das escolas? É pesquisa? Não, é uma pergunta retórica para a gente ir desenvolvendo. A pergunta, na realidade, agora é: a iniciação científica está virando um item obrigatório em feiras e currículos escolares. Na prática, isso tem ajudado a formar pensadores críticos ou apenas gerado estresse e burocracia para professores e alunos? Bom, posso falar já começando? Sim. Eu acredito que a pesquisa não é para todo mundo. Não é todo aluno que vai ser um pesquisador. Não é todo aluno que tem interesse em desenvolver a pesquisa. A pesquisa, ela está na essência. Né? Então, eu penso aqui, na minoria das vezes, sim, tu vai desenvolver o papel do teu aluno, o teu aluno vai desenvolver o interesse pela pesquisa e ele vai ir além. Mas isso é a minoria dentro de um padrão, né, de escolas numerosas. Os outros alunos, eles vão conhecer a pesquisa e, conhecendo a pesquisa, muitos deles vão entender que a pesquisa não é para eles e que eles não gostam de fazer pesquisa. E cada um, nem todo mundo vai ser um grande pesquisador. Então, a minha ideia é que, sim, alguns alunos vão se tornar pesquisadores, nem todos. Amanhã eu tenho uma apresentação do meu 8º ano para a Feira de Ciências de Iniciação Olha. Científica, tá? Então, eu fiz um trabalho junto com uma professora de ciências. Se vocês procurarem lá o meu nome no Google, vai estar lá o meu nome relacionado a pirólise. Imagina, uma coisa que muita gente nem conhece. Eu não conhecia. Que é uma pirólise? Eu não vou falar Então, sobre Eu isso. já pensei umas besteiras aqui. A minha Então, quinta imagina, série né? veio agora. Então assim, eu entrei lá na faculdade, queria curso diurno, entrei na iniciação científica. E eu concordo com a Xanda, tá? Tanto é que os alunos apresentam o trabalho que eles fizeram e eu seleciono os trabalhos, os melhores, para a gente compor as ideias e apresentar na feira de iniciação científica. Mas o que eu digo para eles? Eu dou o meu depoimento, né? Eu digo para eles, eu sempre fui muito tímida, muito tímida. E eu me lembro que eu apresentava os meus trabalhos lá no tempo das lâminas e eu era tão nervosa que os meus dedos ficavam nas Grudava. lâminas, sabe? E eu enxergava, as minhas pernas tremiam tanto que eu enxergava, eu tinha a impressão que as pessoas iam enxergar os músculos das minhas pernas tremendo na apresentação. E eu falo isso para eles e eu digo para eles, quando vocês vão apresentar um trabalho, ninguém mais sabe do trabalho do que vocês, né? Então, porque o maior medo é se expor num público, né? É tu chegar e alguém perguntar alguma coisa do trabalho. Então, tem gente que diz assim, eu vou ficar ali, mas se perguntarem, eu não vou falar. Às vezes, sabendo muito, tendo pesquisado muito, às vezes são trabalhos bons, mas eles não querem se expor. Então, eu acho que a iniciação científica, além da pesquisa, traz essa parte também
do desenvolvimento pessoal, né? De saber se expor, de saber defender uma ideia. E eu acho isso bem importante. Eu acho importante na escola. Tá, mas aí aproveitando uma fala da Edina aqui, né? Que a Edina disse o seguinte, ó. Que dentre vários trabalhos, alguns são escolhidos, né? E tudo mais. Quais são os critérios de escolha? O que um professor identifica, olha um trabalho e fala: olha, esse trabalho é um trabalho digno de ir para uma exposição? Tem que ter uma boa fundamentação teórica, tem que apresentar dados coerentes, né? Então, assim, às vezes eles apresentam algumas coisas, eu da matemática, né? Eu avalio ali a parte matemática, mas a professora de ciências, a proposta era sustentabilidade pela matemática, né? Então, dados envolvendo coleta de lixo, né? E às vezes tem uns que apresentam e aí os dados não casam, e aí tem um problema lá de, né? Então, assim, tu olha uma porcentagem lá, tu diz, opa, essa porcentagem não tá certo. Ou não sustentam bem a parte teórica. Tá? E tem alunos que têm habilidade para isso, que desenvolvem, que já têm até a própria habilidade com aplicativos, que trazem coisas diferentes, tá? E tem alunos que, como a Xanda diz, não se interessam por pesquisa, né? Que eles vão lá no ChatGPT e eu tenho que fazer, eu vou apresentar para me ver livre disso. Né? Então, tu vê o aluno que ele tem interesse, que ele busca. Por exemplo, na outra escola, eu fiz esse trabalho também. Teve alunos que fizeram um levantamento todo de como era feito em outros países. Eles foram muito além do que foi pedido. Uma coisa importante que eu vou falar. Feira de iniciação científica é para toda a escola. A feira de iniciação científica não é para o professor de ciências e biologia. Isso, há um tempo atrás, era tido como chegou a feira de ciências. Então, aquele professor de ciências da escola que tem 1000 alunos, ele tinha que desenvolver a feira com seus 1000 alunos. Gente, não tem como. E não é todo mundo que gosta de ciências. E tá tudo bem. Então, hoje, a feira de iniciação científica, ela tem que abordar outras áreas do conhecimento. Por quê? Porque nós não vamos só formar biólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e professores de educação física. Existem pessoas que vão ser do ramo da engenharia, da literatura, da história. Então, a feira de iniciação científica, ela tem que ser ampla. E essa amplitude tem que vir, acredito eu, e na minha opinião, da proposta que o aluno tenha interesse. Quando o aluno tem interesse em desenvolver um tema, com certeza ele vai apresentar um trabalho melhor do que algo imposto, né, pela instituição para que, bom, tu não gosta de sustentabilidade, tu vai ter que trabalhar sustentabilidade. Isso não vai rolar. Impossível, né? O aluno não vai progredir. Ele gosta de trabalhar com carros elétricos. Então, ele tem que fazer a pesquisa ligada à sua área de interesse. Eu acho que o primeiro ponto para uma feira de iniciação científica dar certo é o aluno ter a capacidade e ter a opção de escolha. Aí, tu começa a ter um pensamento pesquisador. Às vezes, o aluno, de repente, começa com pouco interesse e, no desenvolver da pesquisa, ele acaba adquirindo um interesse científico. E qual é a importância do professor orientador nesse momento? Ele vai pegar um grupo, os caras são desse pessoal que eu não tô afim, vou. Ah, sério? É assim, né? Ele tem que aprender a vender o peixe. Ele tem que dizer para aquele aluno que o trabalho dele vai ser show. O professor, ele não é exclusivo no processo. Como a gente estava ouvindo, e em outros programas eu já ouvi. O aluno que dorme em aula não é sempre o problema do professor. Mas o professor, ele tem que tentar fazer algo para motivar aquele aluno. Para tentar sair alguma coisa dali. Mas sabem o que eu penso e quero dividir com vocês? É assim, ó. O vender o peixe, tu aprendendo a ser vendedor, tu vai vender. Agora, trabalhar com iniciação científica não é simplesmente dizer que isso tem que ser feito. Tem professores que têm extrema dificuldade, que não sabem a metodologia. Não sabem. E aí, para um professor
olhar para sua coordenação, olhar para o colega do lado e dizer, olha só, eu não sei o que isso aqui significa, eu não sei como fazer essa parte aqui para eu poder explicar para eles. Eu não sei montar um banner. Não sabe. Não A sabe. ordem de um trabalho. E aí, então, assim, ó, como é que esse professor que se vê numa situação em que ele não sabe fazer aquilo, tem que ensinar e mesmo assim não tá sabendo como, e tá com vergonha de pedir ajuda, como é que um trabalho vai ser feito com qualidade dessa forma? Claro. Então, no momento em que a escola toda vai fazer o trabalho, que é o que a gente tem visto ultimamente, né? Eu acho que isso de ser só ciências ficou um pouco para trás, Sim. né? Hoje a gente tem As mais diversas áreas do conhecimento. a gente tem ali uma divisão básica de 4, mas já enfim, são divididos nas áreas, né? São. tentam por interesse, enfim. Então, tem professor, por exemplo, não, de jeito nenhum me levem a mal, tá? Por favor. Não levem pro coração. Por favor. Mas um professor de educação física, de artes, que não são da pesquisa. Professor, pode ser de letras, de matemática, que não são da pesquisa. Tá, passaram por uma graduação, mas de repente há muitos anos e já não lembram mais, né? Como esses professores vão desenvolver um trabalho tranquilo de iniciação científica com seus grupos? Bom, eu vou deixar tu falar primeiro que a vivência da Edina é uma vivência um pouco diferente da minha. Né? Então, às vezes, nós paramos para conversar e eu penso, quanta coisa poderia ser feita e às vezes não é, né? Pela questão das nossas áreas. A Xanda dá aula numa instituição privada, eu na pública. Né? Então, na pública, a gente não tem tanto recurso quanto na privada. Né? Então, por exemplo, se tu olhar lá nas matrizes curriculares, a gente, dentro do nosso planejamento, a gente não tem um tempo para iniciação científica. Né? Começa por aí, né? Começa por aí, né? Eu tenho que fazer o meu planejamento, mas tem todas lá a matriz curricular que eu tenho que cumprir e não tem nada lá dizendo, tem os projetos interdisciplinares, né? Mas onde é que tu vai colocar isso lá dentro do teu, para trabalhar com o aluno, a Xanda? A Xanda tem um momento que ela faz uma meet com o aluno, que ela, né? Isso é no WhatsApp, dizendo, prof, eu vou te mandar agora e tu dá uma lida, vê o que eu posso corrigir. Né? Então, aí manda, eu dou uma olhada e retorno, né? Em qualquer horário, isso. Em qualquer horário, isso. Tá? Então, descobriu o meu WhatsApp lá, em qualquer horário. Prof, me ajuda, tô te mandando. Vê se essa figura aqui tá boa. Eu não tenho um momento, tá? Claro que a gente acerta, a gente faz reunião com a escola e determinado, vamos pegar lá 20 minutos para a gente conversar com os alunos sobre a feira de iniciação científica, né? Mas as regras que tem que estar o trabalho, né? Isso, para um aluno que às vezes ele não tem um Chromebook em casa, isso é um problema, né? Porque ele só faz na escola. Ele não tem como acessar. Né? Então, eu tenho alunos que fazem, às vezes, um trabalho pelo celular quando tem que entregar. Então, aí a gente tem uma situação bem diferente, por exemplo, de uma escola privada. Né? Como é que é a apresentação dos nossos trabalhos? A Xanda, ela manda lá numa gráfica, ela faz um banner bonito. Né? Nós, o que é? Nós, é uma cartolina lá, a gente pega as medidas, faz com papel pardo. Né? Então, a gente tenta adaptar, né, o que é o mais próximo do que a gente consegue para ficar. E é opcional ou é imposto nas áreas do conhecimento? Dentro na rede pública, a gente tem uma data de apresentação de trabalhos, tá? de iniciação científica. Está dentro do calendário uma data de apresentação. A gente precisa... Só a data de apresentação, não tipo, esse processo. dia vai ser de orientação, Não. esse dia vai ser de... Não, nada disso. Naquele limite de data que tem que estar pronto. Isso aí. Lindo e maravilhoso. Isso aí, vai ter tal data para apresentar, então. E aí Vamos vamos lá, sabe? A gente faz reunião com os professores, se junta a grupos e a gente tenta fazer o mais próximo do... Gurias, e vocês sabem, por exemplo, dizer para nós em torno de quantos grupos cada professor recebe para orientar para esses momentos? Porque é um processo que ele acontece durante o ano. Né? Digamos que ele seja lançado no início do ano e
vai ser colocado quando essa... Bom, Lá para outubro que é a apresentação, digamos? não, hoje em dia, nas duas escolas, né, privadas que eu trabalhei, as feiras elas estão começando a se aproximar de julho, estourando o mês de agosto para tu conseguir levar alunos premiados para feiras mostras. Dos maiores. salões maiores. Como uma URGS, como uma Mostratec, como uma Fecitep. Então, elas estão, Que na são- nossa época, eram em novembro. Hoje, elas já estão em julho, agosto. Porque Quer dizer, senão perde o prazo de inscrição para mostrar esses Exato. trabalhos E aí tu nas tem que ter- federais e nas demais Isso, universidades. e aí tu tem que ter os premiados, né? Tu perguntou limite. Eu vou dar um exemplo da minha realidade, né? Nas escolas, normalmente, as privadas que eu conheço, esses trabalhos científicos, eles são mensurados a partir da carga horária geral do professor. Por quê? A ideia que se tem é que, quanto maior a minha carga horária naquela instituição, Mais grupos. mais grupos Ah! eu tenho. Kiko, desculpa, Cabe mais. gente. Quanto mais tu trabalha, mais horário Exato. tu tem. É isso, tá certo? É Uma maior boa o teu lógica. tempo de dedicação na instituição. Então, quanto menor a tua carga horária, tu trabalha pouco naquela escola, pode ser por um fator, porque tu trabalha muito em outras outra. escolas. Então, a tua demanda de trabalhos será menor. A tua carga horária dita o teu número de trabalhos. E aí, tu vai levar isso para uma escola que tem 1.000 alunos ou tem 2.000 alunos. Então, a demanda vai ser muito maior. Outra, o número de integrantes por grupo vai ser um fator limitante. Quanto mais integrantes por grupo, menos grupos eu tenho. Sim. Quanto menos integrantes, levando em consideração feiras externas, no máximo 3. 3? Não era 4? 3. Diminuiu? Uhum. Uau. Mas Ensino então, médio, quantos 3. grupos, uma média de grupos por professor? Depende da tua carga horária. Eu vou te dar um exemplo. Um professor que tem 40 horas numa instituição, ele pode ter 11 trabalhos. Dependendo da escola, 9 trabalhos. Um professor que Isso é tem insustentável. 20 horas, ele vai ter 5, 4 trabalhos. Tá, agora vamos falar uma verdade aqui, tá? Que eu pegando eu já tive, meu caso, eu já tive 8 grupos e já tive também 11 grupos, tá? É enlouquecedor. Por que que é surreal e desesperador? Porque esses trabalhos vêm para nós com o formato que eles sabem escrever. Aqueles grupos que resolvem Fazer. digitar, tá? E aí a gente recebe aquilo, tu tem um trabalho do cão para corrigir o português desse cara que não é nossa escreve. área, às vezes. Não é a nossa área, ele não escreve. A gente tem que corrigir a estrutura desse trabalho, que o estudante, eu não nem falar de séries aqui, né? Mas eles não sabem nem por onde começar. Todo ano eles fazem iniciação científica. Todo ano eles fazem. O cara já começa pequenininho. Em várias escolas ele faz pequenininho. E eu vou dizer uma coisa, assim, ó, por exemplo, 6º ano, agora sou eu mesmo falando opinião aqui, tá? Não tem nada de cientificamente comprovado. Mas, por exemplo, um 6º ano que vai entrar nesse processo de iniciação científica, gente, isso é muito profundo, a iniciação científica. Um 6º ano que entra nesse processo de iniciação científica, que algumas crianças não fazem parágrafo no 6º ano. Pasmem vocês. Estou mentindo, gurias? As Não crianças está. não fazem parágrafo no 6º ano. Eles vão fazer um trabalho de iniciação científica, que eles têm que criar um título, uma introdução, toda a metodologia, Só fazer para objetivos lembrar, específicos, objetivo Caso geral. alguém esteja assistindo e não seja não seja professor, é só para lembrar que o 6º ano que a gente tanto fala é aquele que pergunta para o professor se ele já pode usar caneta. Eu posso trocar o lápis pela caneta? Esta criança tem que fazer um trabalho com introdução, desenvolvimento, conclusão, colocar referências, escolher a metodologia, aplicar entrevistas, enfim, pesquisas Colher os diversas. dados. Isso. Né? O que é extremamente difícil. Esse trabalho
fica inteiro no colo desse professor, que é o orientador. Né? Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Diversas vezes eu precisei reescrever alguns textos. Tu recebe um texto, tu manda de volta. Gente, Mas olha aí só, eu vou- organiza isso. Volta, não deu. A Xanda vai te puxar Que é as o orelhas. nosso nome que tá ali, né? Como orientador. Mas aí eu não sei na questão da Edina, mas eu sou totalmente a favor de um aluno de 6º ano fazer feira de iniciação científica. Ele tem que começar. O grande problema não é no aluno. O grande problema é a nossa demanda. O aluno tem que começar. O aluno tem que começar a escrever em algum momento. A gente precisa ensinar ele a escrever. E não só no 5º. A minha vivência de ter um filho no 4º ano. Ele faz feira científica e é a emoção da vida dele. Eu não sei se é porque lá em casa eu respiro feira, né? Eles adoram. A minha filha, o ano passado, era uma aluna de 6º ano. E ela tem paixão. Esse ano ela está no 7º. Houve uma progressão intelectual dela? Houve. Mas a grande questão não é o grupo, o aluno. A grande questão é a nossa demanda. É outra Sim, questão. conseguir orientar 11, 9, 8 com dedicação. Exatamente. Por quê? Porque ele vai ter que começar. E é gratificante. E quando eu que trabalho com 6º, 7º, 8º e 9º anos, a progressão de um aluno que eu pego no 6º, quando ele se mantém na escola e ele vai fazer uma feira de iniciação no 9º, ele já está Afiado. É absurdo. afiado. Tu vê que valeu a pena para o aluno que realmente tem interesse. Ele vai evoluir no aprendizado. Só que a gente cai no impasse da nossa demanda, porque a nossa demanda dentro de uma feira de iniciação científica não é exclusiva da feira. Tu tem avaliação ocorrendo no meio desse processo, paralelo, né? tu tem a avaliação trimestral, tu tem os trabalhos, tu tem o plano de aula, tu tem outras demandas. E isso que eu estou falando, a gente com todo um aparato, diferente da Edina. Eu sou da opinião que, mesmo que não seja perfeito, tá? E isso acho que no 6º ano é bem difícil, tanto é que quando separam os grupos, nas escolas que eu já trabalhei é feito, não tem assim um padrão, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei em escolas que o professor de português fica responsável só por revisar os textos, né? E aí divide a temática nos demais professores. E aí o 6º ano, quando vão dividir, ninguém quer o 6º ano, né? Porque por essa dificuldade, Eles né? brigam pelos Ninguém... os grupos. não. Tudo é uma Quem é que já briga. tem aqui 8-1, 9-1, 7, o que sobrou? 6-1 e 6-2, né? Então é os que sobram, que ninguém quer, né? Queridos. Eu adoro o 6º ano. Mas aí, o que acontece? Eu acho que a gente tem que começar de alguma maneira. Eu acho que a ideia sempre tem que ser, faça bem feito. Se tu não conseguir fazer... Esses dias eu estava falando com eles, né? O bom é inimigo do ótimo, né? Às vezes tu quer o ótimo, tu quer o maravilhoso e tu acaba não fazendo nada. Então, sempre quando eles vão fazer algum trabalho, vão apresentar, eu digo, gente, apresente de uma maneira, né, coerente. Eu não consegui muitos dados. Muitos vieram me falar, eu não consegui muitos dados, né? E Google Acadêmico, vão lá, procurem artigo científico, né? Não procure na internet, tem o Google Acadêmico para isso, né? Eu não consegui muito... Usem poucos dados, usem dados precisos, né? Faz o que tu consegue fazer, mas faz com qualidade. Né? E eles entendem isso, eles conseguem fazer. Né? Então, não conseguem fazer, talvez, dentro do padrão que a gente exige. Né? Talvez para o 6º ano, aí a gente está dizendo, né? É válida a feira de iniciação científica, talvez para o 6º ano não seria esse nome, né? Mas eu acho que é válido isso. Mas será que esse padrão... Ele é uma exigência nossa ou é uma pressão da escola pelas premiações das mostras externas, dos salões? Eu acho que é como é, né? Por exemplo, aí, se tu quer que um aluno da rede pública vá competir com um aluno da rede privada, né? Tu vai ter que ter as mesmas exigências, não tem como ser diferente, né? As mesmas condições, né? E as mesmas condições, que Mas muitas não vezes acontece. a gente Não tem. acontece. Não acontece. Claro que não. Não acontece. Mas, gurias, assim, né? voltando à questão do 6º ano, tá? O que eu acho? Eu acho que isso tem que vir num crescer.
sabe? Eu acho que sim, é claro que é importantíssimo a iniciação científica, não há dúvidas, a gente tem que saber fazer um trabalho da forma correta, mas eu acho que o 6º ano da educação que nós temos hoje, porque se nós pensarmos nos 6º anos de 10 anos atrás, era outro formato de educação. Né? Então, mas os nossos 6º anos que nós temos hoje, onde lá desde o 1º ano eles não são alfabetizados, eles passam para o 2º ano sem ser alfabetizados, eles vão ser alfabetizados no 2º, do 2º para o 3º eles também não podem ser retidos. Então, essa educação que vai passando, eles chegam no 6º ano fracos. E às vezes a gente cai numa obrigatoriedade da iniciação científica, e isso cai numa uma responsabilidade muito grande para o professor. Então eu acho assim, a gente poderia começar com o 6º ano uma iniciação científica mais simples. Formato diferente. Formato mais simples. O que é uma introdução? Como é que a gente vai fazer? O que é uma pesquisa? Começa aí, né? Que a gente tem que falar uma coisa e tem que ter uma comprovação ali, né? O que eu vejo? Eu acho que a gente tem que parar com a história da firula, né? Que às vezes... Não, o trabalho tem que estar perfeito. O trabalho de 6º ano não vai ser perfeito. O trabalho de 6º ano tem que ser feito pelos alunos, não pelos pais. Que tá. Esse é o ponto. Aí que tá. Aí a grande questão. O trabalho de 6º ano vai ter margem torta? Vai ter coisas mal coladas? Porque se é um aluno de 6º ano, né, 5º ano, 4º ano, é ele que tem que fazer. Quando chegam os trabalhos lá em casa, né, de 4º ano para serem feitos, a margem não vai ser precisa, porque não é o que faço. Mas aquilo é a produção dele. Porque aí, quando eu olho numa exposição o trabalho dele, que está um pouco diferente dos demais, é porque visualmente e com a minha bagagem de dentro de sala de aula, eu olho e eu sei que não foi aquele aluno que fez. Né? Então não vale. Eu não acho válido. O trabalho científico é válido quando faz o aluno crescer. O pai e a mãe, então, tem que se matricular no 4º, no 5º e no 6º ano. Se ele gosta de fazer trabalho científico. Né? Campanha. Matriculem-se. Pais, matriculem-se já. Iniciação científica para todos. Se ele adora, ele tem que fazer, ele tem que voltar e ficar... Eu sempre digo, quem assiste a minha aula são vocês. Ninguém sabe mais da aula do que vocês. Então, eu não gosto de receber questionamentos que eu sei que não foram feitos por vocês. Porque quem assiste a aula é vocês. Então, o que acontece? Hoje, às vezes, eu quero deixar lindo. O trabalho do meu filho tem que ser o mais lindo. Não, ele tem que ser o trabalho que teu filho tem condições de fazer. Fora essa situação também, tu queria complementar, Edna? Concorrência entre professores também, né, gurias? Porque assim... eu acho que eu fiz uma pergunta indevida. Achando que... Por quê? Existe e não deveria. Assim, ó... não sei... Vai, toca a pergunta. De qualquer forma, nós vamos falar. A gente fala Abre o coração. A gente sabe que a nossa profissão ela só está do jeito que está porque os próprios professores não são unidos, né? Se os professores fossem de fato unidos, nós não teríamos tantos problemas em relação à nossa visibilidade, a crença na figura do professor, respeito, enfim, tudo isso. Porque o próprio professor sabota o outro professor e com isso sabota a si mesmo. Então, assim, noto que em escolas, porque já passei, e existe em todo lugar, existe em toda profissão, mas professor tem um ego que não cabe em si. E aí... O que acontece quando existe a Feira de Ciências? Existem os trabalhos premiados. E aí o professor quer que o seu grupo seja premiado. Não porque, que lindo, maravilhoso apenas é o trabalho do meu grupo, mas sim porque eu fui o orientador.
Então é uma coisa que vai além do que se propõe, que é o fazer científico, que é o ensinamento, que é o conhecimento, é uma satisfação de ego pessoal. Então, Eu vejo que isso acontece, né? E a gente, dentro dessa dinâmica das feiras, tem que avaliar, e o professor, agora não como, né, trabalhando em feira científica, mas como professora, tu tem que ver se tu dá valor para aquilo ou não. Eu e a Edina, a gente estava conversando sobre isso, de até alguns convites que tem professores que, meu Deus do céu, se não é convidado para isso ou para aquilo, né? Ou adora dizer, eu fui convidado mais um ano para tal... Regente de turma, né? Ai, que não é regente de turma. Paraninfo, isso é outro homenageado. episódio. Ai, eles me adoram, né? Tu tem que ver se tu quer entrar naquilo ali ou não. Eu acho que se tu entra nesse enrosco, é um desgaste. A energia que tu vai desenvolver, que tu vai gastar nesse processo, ela é muito grande. Xanda, quando tu diz assim, ó, escolher entrar naquilo ou não, o que é exatamente aquilo? Dar bola para aquilo ou não. Ah, tá. Né? Alexandra, eu nunca dei bola para isso, e aquela história, né, quando trabalhava com terceira série ou trabalho com nonos anos, tu tem que ver qual é o teu papel e o que tu está disposto a fazer. Eu tô ali para uma função. Eu sou professora, eu gosto de dar aula, eu tô ali para dar aula, não para competir. Então, assim, se o outro quer competir, mas tu tá há 3 anos e o teu trabalho nunca foi, né, entre os premiados. Bom pra ti que o teu trabalho é premiado. Toma, vai lá, te agarra na tua medalha e chora, né? Mas... Bate foto mordendo. Segura, bate foto. Mas eu não levo pro coração. E acho que se a gente começa a entrar nesse duelo, nessa briga de vaidades, a gente adoece. Mas só um pouquinho, gente, eu conheço professores que vibram quando seus grupos não são selecionados, porque é mais um... Porque trabalho. Gente, assim, ó, meu grupo foi selecionado. Bom, pessoal, tem que fazer um resumo com 250 palavras. Tem as regras, aí a gente tem que remodelar aquele trabalho nos moldes de cada salão desses de apresentação. Então senta que lá vem mais trabalho. Tem professor. Nas escolas, né, e na rede pública, existe premiações. Então, aí a disputa é maior. Essa questão de competição, assim, eu vejo de outra forma, né? Por exemplo, quando eu vi lá o tema, né, que era da iniciação científica, eu defini o tema e já botei no grupo lá dos professores e disse, quem faz comigo? Né? Para a gente se juntar para trabalhar junto o assunto. Vocês podem trabalhar, professores trabalham em dupla. Pode se juntar até mais, tá? Não tem, dá para, mas os professores podem se juntar. Estratégia boa. Então, por exemplo, né, a gente estava fazendo matemática, né, lixo, então entrou a professora de ciências para fazer comigo, né? Então ela trabalha com os alunos, ela na aula dela, ela faz a gente estava até vendo palestras sobre lixo para dar para os alunos, e eu da matemática, que é aquela parte de gráficos, né? Então a gente se junta para trabalhar junto, e eu acho isso eu acho fantástico. Eu acho que o caminho é por aí, para não, porque assim, todo mundo é sobrecarregado, no momento que tu se junta, vamos dividir então as tarefas, tu faz uma parte, eu faço outra. A visão ali é diferente, é multidisciplinar. É multidisciplinar. Na verdade, para a rede privada, a proposta é ser multidisciplinar, mas ela fica muito mais centrada em um professor. A proposta de projeto da rede estadual é diferente. Ela é multidisciplinar porque cada professor trabalha dentro da sua área de conhecimento um projeto. A gente escolhe, eu não sei como é que são em outras escolas, mas né, as que eu trabalhei, a gente escolhe projetos e por exemplo, eu vou trabalhar com a turma com o 8º ano, né? Então, eu e a professora de ciências, a gente vai desenvolver esse projeto. Com a turma inteira. Com a turma inteira. A gente...
Por que com a turma inteira? Porque normalmente tu tem que... como é que tu vai trabalhar com o aluno fora do horário de aula? A gente precisa Sim. trabalhar em algum momento, né, da aula ali, a gente precisa dar um suporte, né, passa um trabalho para a gente. Então, assim, tu não vai escolher um aluno para fazer o trabalho, né? Já começa por aí. Não, por que ele foi escolhido e eu não fui? Uhum. Né? Então, eu, pelo menos, eu faço em toda a turma, né? E aí eles Trabalho só, a turma inteira. Não, Não, cada são vários faz o grupos. seu. A gente divide de 3 a 4 participantes, eles formam os grupos por Mas é o mesmo tema. o mesmo tema. Mas, assim, eu determino o tema, tá? Não são os alunos. Olha só, eu já fiz diferente, tá? No ano passado eu fiz diferente. Eu dei diferentes temas e eles escolheram, tá? Só que o que acontece? Tem alunos que não têm interesse, é o que tu falou no início. E aí, assuntos que são bem legais, por exemplo, tinha um grupo que queria pegar 2 assuntos, né? Queria pegar inteligência artificial e queria pegar células-tronco. Tá? Então, ele queria trabalhar com 2 assuntos, e aí é quem se interessa pela pesquisa, né? E aí, achei que não ficou bom esse formato. Então, eu disse, não, eu vou selecionar um assunto, e aí todos desenvolvem, todos apresentam, eles apresentam isso para a turma, no banner, com formato de objetivo, metodologia, tudo direitinho. Todos eles fazem essa parte. A apresentação deles é para a turma, uma primeira apresentação é para aquela turma. Para a turma. E aí eles apresentam. Eu digo o que tem que ter no trabalho, eles fazem. Tá, e aí depois existe uma outra feira que leva Da escola, por trabalhos? exemplo? Para geral da escola? Existe? Sim. Eles sim, ensaiam existe. para a turma, Claro, depois eles vão isso, apresentar Isso aí. para toda a escola. Para toda a escola. E ali eles vão selecionar os melhores trabalhos para irem para um outro. Para ir para um outro momento e competindo com as escolas da É rede uma estadual. forma de peneira, né? Tu faz uma peneira que, quando tu dispõe de vários assuntos na mesma turma, tu não tem como avaliar o melhor, ou é que na rede privada isso já é um problema, né? Porque tu fazer 4 grupos com o mesmo tema e a família vem, por que o trabalho do meu filho não vai? Então a gente já cai num Até outro- porque ele participou, às vezes, da elaboração Mas desse é que trabalho. aí todos participam, né? Todos participam. A gente tem uma questão até de espaço físico numa escola. Tu imagina se todos vão participar, né? Por exemplo, vocês têm um ginásio, né? Tem uma área às vezes fechada para apresentar todos os trabalhos. A gente não tem esse espaço físico para todo mundo da turma apresentar, né? Então a gente faz dessa forma, seleciona alguns trabalhos e tu apresenta os trabalhos, aí apresenta 6º, 7º, tem o ensino fundamental, anos iniciais, que também tem apresentação na feira científica, as hortas comunitárias que eles fazem, né? Então, a gente tem também uma questão, vocês é um ginásio, né? Por exemplo, as grandes redes de escola, né? Enorme. São corredores, Sim. a gente Quando não tem esse um espaço maior na própria rede, né, Exatamente. que proporciona. Em escolas ligadas a universidades, então pode usar o espaço da universidade Sim. também, né? Nesses casos das diferente a privadas. proposta, né? E enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando, né? Às vezes essa forma de peneirar trabalhos também leva em consideração um aluno que tem já a sua vontade de trabalhar com pesquisa. E aí me veio alguns questionamentos por trabalhar em feira, de que alguns professores, em alguns momentos, me perguntavam por que a gente não faz os trabalhos científicos opcionais dentro da escola? Por que o trabalho científico tem que ser para todos? Por quê? Também quero saber. Porque alguém... Porque a gente faz o que... Gurias, a gente tem um momento aqui que a gente tem um texto que nos enviaram e a gente quer o posicionamento de vocês. Trombone. Trombone. Tudu. Tu queres Vocês ler? sabem o que é o trombone? Eu já vi o trombone. Tá. A Tu Edna sabe Vera que não assistiu. É Então- assim, ó. A gente recebe através, ou pessoalmente, ou através do Instagram do Profcast, relatos de professores ou sugestões de pautas que eles mandam, assim,
de maneira anônima. Uhum. Alguns até não querem é anônimo, que o nome nós apareça. sabemos. Nós sabemos. Mas Quem aqui tá mandando, vai de a forma gente anônima. sabe, mas alguns pedem para participar. Pode botar meu nome aí. Não, a gente não vai botar. Tu queres ler? Eu posso ler. Então tá. Vai. Então, este trombone tem até título. É o seguinte: A verdade por trás da iniciação científica escolar. Por um professor cansado de ser romantizado. Título e subtítulo. Muito se fala, e essa pessoa é da iniciação científica. Muito se fala sobre a iniciação científica como ferramenta de transformação na escola. Mas, na prática, ela tem sido usada para sobrecarregar professores e promover instituições, e não para formar verdadeiros pesquisadores. A maioria dos alunos ainda enfrenta dificuldades básicas de leitura e escrita. Mesmo assim, exigem deles projetos científicos complexos, que, na verdade, acabam sendo feitos quase inteiramente pelos professores. Somos nós que orientamos, revisamos, digitamos, montamos slides e banners, organizamos feiras. Tudo fora do nosso horário, sem reconhecimento, sem estrutura e sem apoio. O pior, a escola exibe esse trabalho como se fosse fruto de uma cultura científica consolidada, quando, na verdade, é uma maquiagem institucional. Essa pessoa estava assim, ó. Projetos copiados da internet viram cases de sucesso enquanto o professor vira operário silencioso de uma vitrine pedagógica falsa. Não sou contra a pesquisa, sou contra a farsa. Iniciação científica de verdade precisa de formação, tempo, preparo gradual e respeito ao trabalho docente. Do jeito que está, é só mais uma engrenagem que nos explora e mascara os reais desafios da educação. E agora? Pode começar. E agora? Concordo com a parte que ele fala de falta de tempo, de que sobrecarrega o professor. Mas eu acho que tu também não precisa. Eu sou uma que eu não faço. Meus alunos, se estiverem assistindo, vão saber, eu não faço trabalho para aluno. Mas eu acho que tu tem que, né, fala hoje uma das metodologias, a sala de aula invertida, né? Então tu pode pegar, por exemplo, prof, eu não estou achando o assunto. Tu vai lá, eu procuro o assunto, eu me dou o trabalho, procuro o assunto. Tá aqui, lê esse artigo aqui que tu vai encontrar alguma coisa, né? Então, pô, 8º ano a gente já consegue fazer isso, né? Eles vêm. Então tu vê quando o aluno tem interesse. E eu acho que a gente não pode subestimar, né? Então, eu acho que fazer o trabalho, eu acho que o professor não deve fazer o trabalho, né? Agora, eu não sei como a gente, dentro na rede estadual, né? A gente procura fazer dentro das normas, né? Faz lá o banner, tá? Eu olho, né? A gente lê o trabalho do aluno, mas fazer o trabalho, eu vou dizer, eu nunca fiz trabalho de aluno. Eu indico, eu digo, tu pode pesquisar aqui, vai lá, sabe? Acho que esse assunto não tá bom porque a gente não vai conseguir conteúdo, vamos mudar. E a gente vê outra alternativa, tá? Mas eu acho que fazer aí é para mostrar mesmo. Enquanto a Edina estava falando, estava pensando, vocês cometeram um erro aqui. Vocês convidaram duas professoras que gostam de feira científica. Mas essa é a intenção. Então, assim, eu concordo parcialmente com esse texto. Né? O aluno vai aprender como? Se ele não começar com alguém ajudando ele. Uhum. Qual é o papel do professor? Aí nós voltamos para uma outra questão. A falta de tempo do professor. Existem professores que têm aversão à feira científica. Que quando eu vou apresentar lá, né, o início da feira, eu vou fazer uma abertura, quando o professor levanta, ele já me diz, lá vem tu com as tuas ideias. Né? Nem todo mundo gosta. Aí a gente cai no impasse. Será que
todos os professores deveriam ter alunos como orientadores? Porque aí fica evidente um professor que ele não é contra a pesquisa científica, mas ele não gosta de desenvolver um trabalho O científico. que podia ser mudado, então, na visão das duas? Se pudesse reformular e fazer. Porque a gente sabe, o que a Xanda está dizendo é muito verdade. Tem professores que têm aversão à Asco. iniciação científica. Aversão. E as gurias são exemplos muito bons de iniciação científica, porque como as gurias falaram aqui, né? Elas se formaram na questão da iniciação científica e elas têm amor pela iniciação científica. Isso é importante as pessoas que têm esse ranço ouvir os profissionais que os olhos enchem quando falam de iniciação. Não foi um erro, foram escolhidas a Não, dedo. foi muito bem pensar. A estratégia é justamente essa. Né? Mas aí eu queria que vocês dissessem, gurias, se pudesse reformular esse modelo de iniciação para ficar uma coisa real no sentido de, não sei se real é a palavra, mas para ajustar, aparar essas arestas, o que seria? Como seria? Não sei. Eu acho que tu falou uma coisa bem importante, tá? Eu acho que, e também concordo, as coisas não acontecem de uma hora para outra, tá? Tu não vai pegar um aluno do 6º, 7º, 8º e 9º ano e aí ele apresentar uma introdução, um objetivo específico. Não vai acontecer isso, tá? Então eu acho que deveria em algum momento ser trabalhado isso, tá? Não sei que disciplina, mas deveria... É importante, claro que é importante, tá? Mas quer que seja apresentado neste formato, a gente tem que formar as pessoas para isso. Né? A gente precisa formar para isso. Não é chegar e dizer, agora nós vamos colocar aqui introdução, objetivo, vocês saem fazendo. O que é o objetivo? É isso aqui em 3 horas, entendeu? Tu não vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que é importante, né, aprender a fazer iniciação científica. Eu aprendi. Eu tive uma orientadora que teve uma paciência comigo, a Xanda sabe. Tá? Nós duas viemos de redes públicas. Eu e a Edina, nós somos filhas de escola pública. E fomos para uma rede privada, aonde a dinâmica de uma instituição, nos tempos áureos das graduações que não eram EAD, a gente recebeu uma carga de conteúdos que a gente teve que rebolar muito para conseguir acompanhar. Então, teve muita paciência de orientadores. Claro, o aluno precisa aprender a fazer isso, né? Precisa saber se apresentar, precisa saber escrever, precisa saber aonde pesquisar, né? Porque eu concordo com ele. Tem alunos, é isso que eu digo. Por isso que eu né, no meu caso, né? Eu coloquei um tema, por quê? Porque eu coloquei vários e tinha trabalhos que poderiam ser muito bons e era ChatGPT. Não tinha nenhuma referência, não tinha nada. Né? Então, e tu vê que aquele aluno ele faz para cumprir uma obrigação. Sim. Tá? Então, eu acho que tem que ser ensinado iniciação científica. Inclusive para professores. Inclusive para professor, exatamente. Como é que tu vai trabalhar isso? Como é que tu trabalha uma introdução? O que são objetivos gerais, específicos? O que é isso? Porque tudo aquilo que é difícil para nós, que a gente não domina, fica chato. Porque às vezes a gente tem que ir atrás a gente evita. também, né? A gente, como professor, tem que aprender algumas coisas. Mas então... é que o professor ele vai cair na iniciação científica quando ele vai fazer um mestrado. Né? Quando ele vai fazer uma pós-graduação que exige dele alguma coisa mais parecida com isso. Porque até então, isso pode ser até desconhecido do professor. Toda essa estrutura, na graduação, fizesse parte de algum grupo de pesquisa, que nem vocês tiveram, né? É que isso não é para todo mundo. Exatamente, a vontade de pesquisar não é para todos. A possibilidade, né? Porque A vontade eu lembro também. que quando eu estava na faculdade, eu não podia, porque eu tinha que trabalhar e fazer a faculdade, e a pesquisa ia precisar de um tempo que era o que eu estava no meu local de trabalho. Eu não pude aceitar. Eu tinha tempo de pesquisa. Eu recebia dentro da universidade para pesquisar. Foi o meu primeiro emprego, foi a pesquisa científica. Xanda, eu receberia também, mas o valor não era nem 1/3 do que eu... Como continua até hoje. Como continua até hoje. Não dá pra gente comparar hoje o que se paga trabalhando dentro do ramo da pesquisa
com um CLT. Mas olhem só, isso é uma das coisas que eu me arrependo. Hoje, pensando assim, o que eu calculei naquela época? Claro, era uma época que eu precisava muito. E eu precisava, senão eu não tinha como me manter. Mas se com a minha cabeça de hoje eu pudesse voltar, eu teria feito sei lá o quê. Feito brownie. Nem existia brownie naquela época. Eu não sei, brigadeiro para vender. Mas aí É o vem uma amadurecimento grande também, questão, né? Que a Edina, que trabalhou com... Acho que tu tá pensando o que eu tô pensando. Que trabalhava com pirólise de resíduos sólidos. Eu fazia engenharia de alimentos e eu trabalhava com pirólise de resíduos sólidos. Os nomes, né, dos De científicos. resíduos sólidos ainda Isso, para complementar. Então, assim, tu tem que Eu vou ter que pensar... saber o que é depois. Ela vai contar Vai lá, depois. o que é? Tu tem que pensar se aquilo naquele momento é válido para ti. E se tu pretende seguir naquilo ali. Por isso que eu também não condeno o aluno que não gosta de pesquisa. Não é todo mundo que vai ser pesquisador. É. Tem aluno que não vai, ele pode ser um excelente estudante, mas ele não gosta de pesquisa. E aí ele é obrigado no 6º, no 7º, no Eu concordo com 8º, isso. no 9º, na 1ª série, na 2ª série, na 3ª série, a desenvolver pesquisa. E aí ele cria uma aversão É. à pesquisa. Porque não é. Nem todo mundo vai gostar de estudar. E nós teremos excelentes profissionais que não são da área da pesquisa. Claro que se atualizar dentro de uma área de trabalho, isso é fundamental hoje em dia para qualquer área. Mas não é todo mundo que vai gostar da Não, pesquisa. e aquilo que a gente estava falando, precisa aprender. Tu não precisa aprender para escrever um trabalho perfeito, mas tu precisa aprender, saber que existe a iniciação científica e aí, né, ter algum conhecimento. Mas agora eu estava pensando, eu dou também projeto de vida na rede estadual. E eu tenho alunos extremamente criativos. E eles dizem, às vezes, professora, eu só não gosto de escrever. Mas são pessoas criativas. Eles têm Sim, a ideias. expressão se dá de outra forma. Se dá de outra forma, entendeu? Aí eles até dizem, eu poderia fazer, mas assim, eu não vou escrever. Eu não escrevo mais que 15 linhas, sabe? Então, mas assim, quando tu dá um trabalho criativo, eles são destaque. Tá? E aí eu acho que cabe, né, tu perceber, então a iniciação científica é importante. Mas eu concordo, eu acho que não é para todo mundo. E voltando àquela pergunta, né, o que poderia ser feito? Por mais treinamento que tenha, esse aluno pode ser um professor que não goste de feira de iniciação científica. Sim. Então, essa voltando àquela possibilidade. pergunta, o que pode ser feito? E eu fiquei pensando, não sei se para uns professores tornar algo opcional, também eu não sei se dentro da demanda do tamanho de uma instituição, tu deixar isso opcional não vai sobrecarregar uma pequena parte da instituição. Não sei se deixar opcional para os alunos. Às vezes o aluno também, com a maturidade que ele não tem, ele não sabe o que ele quer. E às vezes tu deixar algo como uma forma obrigatória e até de pontuação dentro do ano letivo dele, faz ele repensar aquilo. Então a gente teria que... Eu não tenho uma resposta pronta para dizer o que pode ser feito, porque as escolas têm tamanhos diferentes. Uma escola com 2.000 alunos é diferente de uma escola de 1.000 alunos, de 600 alunos. A demanda de alunos e de trabalhos científicos também que recai sobre um professor que não gosta de trabalhar com um trabalho científico, ter que orientar 9 grupos é uma tortura. É surreal, né? Essa nossa discussão aqui é importante porque vocês também devem ter certeza de que não é uma coisa que se faz para, vou atucanar a vida de todo mundo aqui de propósito. Não, a ideia, ela é genuína e ela é boa. O que se faz aqui é uma discussão para a gente tentar acertar da melhor maneira. E A forma, né? é importante até isso, né? De saber que não existe uma fórmula apenas, uma resposta em nome de tanta realidade diferente. Acho que foi um bom episódio pensando na questão do nome, né? Profcast entre o público e privado. A gente trouxe aqui essas realidades bem
bem... Foi muito legal. Vestindo a camiseta de cada uma, né? Trazendo uma realidade Defendendo, né? E eu não sei, às vezes eu penso se a gente deixasse como opcional, e eu gostaria um dia de, em alguma instituição, ter isso e ter uma ideia de percentual de adesão. Será que se a gente deixasse isso opcional para os alunos, não avaliando nota, será que eles fariam? Eu ia dizer isso agora. A primeira pergunta ia ser, vale nota? No estado vale nota? Eu faço valendo nota. Na minha disciplina vale nota. Por isso que todos fazem, entendeu? E eu digo para eles, não necessariamente, o que acontece? Não é um grupo que vai ser selecionado. Pode ser 3, 4, e aí a gente junta as ideias e apresenta o trabalho. Entendeu? Não necessariamente só um grupo. Porque aí fica, então, meu trabalho, se ficou bom, eu não tenho chance. Não, né? Tem chance. Mas eu concordo com isso, tá? Eu acho que se tu deixa opcional, eu acho que não tem adesão. O que Sem vocês nota? acham, pessoal? Será que teria adesão? É que eu penso Acho que não. que a gente tá, mais uma vez, é importante a gente lembrar. É um podcast direcionado a professores. Mas existem outras realidades afins, né? Então, né, a coordenação pode fazer um podcast sobre coordenações, os alunos podem fazer podcast sobre a vida dos alunos, e pensando nos alunos, eu aqui imagino que com a demanda que os alunos têm hoje da escola, no formato que a escola é hoje, talvez eles até quisessem, mas não aceitariam, por ter mais demanda do que tudo que eles já têm. Eles também têm bastante. Muita demanda eles têm. Uma coisa que é surreal se a gente for pensando em ensino médio. Não, e a gente falando do 6º ano. O 6º ano é uma mudança absurda. Quando eles saem do 5º para o 6º, eles chegam para mim e eles dizem, prof, eu não fiz o tema porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, para ele, imagina. Né? E aí a gente faz iniciação científica com o 6º ano. É que cada vez a gente cobra mais, né? Os livros exigem mais. Eu agora estava falando e eu me lembrei do meu pai, né? O pai ajuda muito o meu filho a fazer tema. E ele fica impressionado com o quão complexo é Grau de dificuldade. o grau de dificuldade que ele enfrenta no 4º ano. E ele diz, olha, mana, hoje eu tive que pensar para fazer esse tema. Então, assim, a gente vê que nós estamos cada vez mais querendo que os alunos aprendam. A gente quer que eles aprendam muito e acaba exaustivo e pouco atrativo. A gente quer o ótimo, né? A gente acaba querendo o ótimo, né? Sim. Que fechamento, hein, professora Uou! Patrícia Amaral? Que eu fechamento. quero aqui não só agradecer as nossas convidadas ilustres maravilhosas de hoje, Edna Vera, Alexandra. Muito obrigada pelo sim, isso é uma frase da Thaís, né? Muito obrigada pelo sim, foi muito rica a discussão, mas agradecer também aos nossos apoiadores e parceiros. Desde o primeiro episódio, pois já estamos no 12º, né? Não, 11º esse aqui. 11º. Darkness Tattoo e Piercing, Livraria Cultural. Também Anne, Auxílio nos Estudos. A Bimor, que é a nossa parceira aqui das redes sociais, cuida da nossa imagem. Desculpem, Bimor, que a gente Desculpa incomoda sempre, vocês. Desculpem. sempre. Trazer uma plaquinha a próxima vez. Desculpa. Sorry. Sim Digital, cobertura de internet para Porto Alegre, região metropolitana com alto grau de desempenho. Fechamos? Muito bem. Gurias, muito obrigada. Palavras finais. Minha palavra final é viva a Feira de Iniciação Científica! Tá, a minha então vai ser diferente. A minha é, vamos aprender a fazer iniciação científica. Né? Muito Uai. bem. Obrigada pela oportunidade, gurias. Obrigada, gurias. Adorei. E até uma próxima, né? A gente uma próxima. nunca sabe quando virá o próximo convite. Ó, estamos aí.
Obrigada, gente. Obrigada. Aprenderam Até bem mais. sobre a iniciação científica, pessoal? Esperamos que sim, né? Sim, por favor. E nós vamos lá ver as mostras de vocês. Nos chamem Nos para as chamem. amostras A científicas, nós gente, queremos se nos ver. chamarem, Avaliadores. A gente vai. Queremos Todos avaliar, avaliadores aqui queremos já. avaliar Não, vocês. não quero trabalhar, eu quero fazer story. Eu quero avaliar, quero avaliar os grupos. Tá, ela avalia e eu faço stories. Tá? Tchau, gente, beijo. obrigada. Tchau, gente.